Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Um comentário que vale a pena trazer para vocês é do nosso irmão Leonardo Andrade. Ele publicou no vídeo em que nós contamos aquela história do fariseu loroteiro. É uma ficção, é verdade? E só que é o seguinte, a ficção ela se encaixa em cai como uma carapuça na cabeça de algumas pessoas e também ela é capaz de provocar indignação nas pessoas que conseguem identificar aquela ficção com a realidade que elas vivem. É uma coisa bem interessante, não é mesmo? Mas antes, deixa eu compartilhar com vocês. Hoje à noite, hoje é dia 19 de setembro, hoje à noite vai ser publicado então este vídeo aqui, que é mais um da série Hillsong. É um comparativo entre Hillsong e Igreja Cristã Maranata. Neste, especificamente, eu trato, na maior parte do tempo, sobre a Igreja Hillsong mesmo. Eu traço um panorama desde a fundação até o momento atual, neste ano de 2022, onde nós podemos perceber, então, a fundação, o nascimento, o crescimento, não é? Os percalços e depois a decadência. E é tão interessante nós conhecermos a história, porque quando nós conhecemos a história e somos observadores, é mais difícil quando nós estamos dentro do sistema, né? Porque a nossa visão ela fica turva e nós não conseguimos perceber aquilo que nós mesmos estamos vivendo, passando. Mas quando nós estamos do lado de fora, nós conseguimos observar com muito mais clareza, percebemos sim aquilo que nós já passamos e percebemos também como as coisas começam, como as coisas crescem, se estabilizam, vêm os percalços, depois elas vão entrando numa decadência. Então, a história da Hillsong, ela se aplica sim à Igreja Cristã Maranata e neste vídeo especificamente, você vai perceber que vai se encaixar em muitos impérios também religiosos que seguem por estes mesmos caminhos. Então, é uma das vantagens de nós envelhecermos, mas envelhecermos sem parar de pensar, de observar e de analisar as situações. Não é simplesmente envelhecer, é envelhecer, mas com a capacidade de análise. É muito interessante isso, né? Eu sempre digo, olha, tem muita gente que está fazendo hoje o que eu fiz há 30 anos. Tem muita gente que está fazendo hoje o que eu fiz há 20 anos. Tem muita gente que está fazendo hoje o que eu fiz há 10 anos. Então, e eu vou observando e consigo perceber, já passei por este caminho, né? Então, mas é lógico, cada um tem que ter a sua própria experiência, tem que viver algumas coisas, mas de uma coisa eu sei. Muitas pessoas que hoje estão achando um absurdo as coisas que a gente fala, né? Especialmente quando a gente trata de questão de dízimos, questão das mulheres, as pessoas ficam muito indignadas porque é uma coisa que está entranhada. Muitas pessoas que hoje estão, né, se levantando contra nós, é só esperar. É só esperar. Muitas pessoas que hoje, né, ficam indignadas pelo fato de nós sermos contra a institucionalização. Ora, eu já fui institucionalizado, ligado à instituição. Então, muitas pessoas que ficam hoje achando um absurdo, né? Não podem nem ver os vídeos do Solon porque ali tem uma influência e tal. É só esperar, tá bom? Então o que acontece? Tem pessoas, não é que eu esteja à frente do meu tempo, mas é porque eu já passei por algumas coisas e eu sei mais ou menos como vai se desenrolando a história de quem anda pelo mesmo caminho que eu já andei, entendeu? Então é simples assim, tá bom? E eu também procuro ter a capacidade de enxergar pessoas que estão andando na minha frente, né? Que já passaram pelo que eu passei, porque é importante, porque quando nós observamos o que as pessoas já passaram e as escolhas que elas fizeram, as decisões que elas tomaram, é importante porque isso serve também de guia para nós, tá bom? Mas vamos lá, não percam o vídeo de hoje, é bastante
interessante. E a Hillsong, ela só está um pouquinho na frente da Igreja Maranata, e o que acontece hoje com a Hillsong é o que realmente vai acontecer também com a Igreja Maranata. É só esperar, tá bom? Mas vamos lá, vamos aqui, canal Solon Pereira, tá certo? Nós temos, deixa eu aumentar, temos aqui o Edson, o Edson falou da Dindinha aqui, eu não sei quem é a Dindinha não, Edson, depois você explica pra gente aí. O Carlos Almeida, Carlos, o Carlos Almeida esperneando aqui, olha só o que ele diz, este Solon fala dele mesmo, meu pai do céu, um fariseu loroteiro que somente trabalha para as trevas, destruindo a fé, muitos fracos na fé, vai pagar diante de Deus, ou seja, mais um feiticeiro que está aprendendo bruxaria nessas igrejas que se dizem evangélicas. Eu até respondi para o Carlos, nem deveria não, porque essas pessoas não merecem atenção, mas como eu estava procurando o comentário aqui do Leonardo, eu disse assim para o Carlos, o choro é livre, Carlos, pode chorar, pode espernear, né? A sua indignação não muda os fatos. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, que espernear, chorar, se debater, xingar, não muda os fatos. É melhor a gente encarar os fatos. Vem cá, aconteceu, não aconteceu? Esta ficção, ela é um espelho de uma realidade. Dentro dessa realidade, alguma coisa que eu posso fazer, eu tenho que me omitir, eu tenho que me levantar, eu tenho que tomar uma atitude. É isso que nós devemos fazer, encarar os fatos com realidade. Agora, ficar dando piti e xingando os outros não resolve não, né, Carlos? Então, acorda, irmão, vai lançar a sua feitiçaria e maldições em outro lugar, porque aqui não vai colar, não é verdade? Então, Carlos, fica aí uma respostinha para você, tá bom? Anderson Camargo também está sempre comentando aqui no canal, e ele diz o seguinte, pastor da alta cúpula, metido a galã, ele identificou alguém aí, hein? Gosta de garota novinha, tudo é fruto do pecado dentro deste antro. Opa, Anderson conhece as coisas, sabe do que está falando, hein? Fialho, Minas Gerais. Irmãos, anônimos, as pessoas anônimas já deveriam saber o que eu penso sobre anônimo. Anônimo a pessoa que é anônima para ofender os outros, eles deviam ter um pouquinho mais de vergonha. Porque uma pessoa que está nas trevas, uma pessoa que está no submundo, uma pessoa covarde, como essa pessoa tem coragem de querer dar lição de moral em alguém? Ah, paciência, né? Marcelo, até dá uma forcinha aqui, ó. Obrigado, Marcelo. Eu conheço Marcelo pessoalmente, né? Um servo, uma pessoa muito inteligente, instrumentista, e já me ajudou, hein? Já me ajudou muito, hein, Marcelo? Deus abençoe você, sua esposa e seus filhos. Então, até, ó, respondi aqui, ó, Fialho, Minas Gerais. Esse é o seu nome do batismo? É claro que não, né? Um fake, né? Fake, irmãos, fake é uma pessoa falsa. Falso é o que está mentindo a seu próprio respeito. Que moral uma pessoa dessa tem, não é verdade? Marleide Santos de Jesus. O homem faz negócio e não fala nada com as esposas. A maioria já aconteceu comigo, Ela está comentando no vídeo da Roseli aqui, e realmente tem homens aí que a mulher realmente, a igreja conseguiu colocar na cabeça dele que a mulher é uma ajudante, né? É a ajudante do pedreiro. É o pedreiro que sabe levantar a parede, ele que sabe fazer, a mulher é um ajudante. Então ela não precisa aprender, ele não precisa ensinar nada para ela, não precisa participar, né? Colocaram na cabeça que a ajudadora é um ajudante, né? A auxiliadora da Bíblia é outra coisa, irmãos. Veja os vídeos que eu já gravei, não vou nem repetir isso aqui, né? Então, Marleide, parabéns. E aqui está, então, o comentário do Leonardo, que eu achei muito interessante, vou compartilhar com vocês aqui. Então, o Leonardo, ele diz assim, comentando no vídeo do fariseu loroteiro, tá certo? Ele diz assim, o Leonardo, vamos ver se eu consigo diminuir aqui para poder ler o que o Leonardo falou, tá bom? Agora vai. Lembrando que o dono da Maranata, ao citar talvez dezenas de vezes no Manaim das Montanhas Capixabas o caso de adultério do Jimmy Swaggart, ocorrido nos anos 1980, o fato dele ter continuado à frente da congregação após um pedido de perdão público após ser descoberto.
Disse que aqui na obra isso não acontece. Ele diz nunca, nunca, não é, Leonardo? Eu lembro. E ele falou, Leonardo, isso aí muitas e muitas vezes. Ele conta o caso do Jim Swagger e diz assim: olha, lá o pastor que adulterou foi descoberto. Ele, pelo menos, ele pediu perdão, né? Tem uns aí que nem perdão não pedem, né? Só muda de lugar, manda pra cá, manda pra lá, abafa o caso, nada de pedido de perdão, nada de restituição às pessoas ofendidas. E ainda o líder, né, de Gedeuti chega ali no Maranhão e conta o caso de Iguaçu. Isso aconteceria aqui nessa obra e bate no púlpito, diz nunca, nunca, nunca. Irmãos, eu acho que isso é uma insanidade, uma coisa assim, é louco demais uma coisa dessa. E tem gente que fica assistindo isso e achando que isso é normal, será? Mas ó, Leonardo Andrade, né, que consegue enxergar bem as coisas, identifica que isso aí não é verdade não, né? Ele diz aqui, ó, deixando a impressão que aqueles que fizessem algo semelhante não permaneceriam. Olha só, se fizesse aqui nesta obra alguma coisa semelhante, né, não ficaria no ministério não. E olha só, hein, né? É muita hipocrisia, né, Leonardo? E o Leonardo continua dizendo aqui, ó, não permaneceriam, seriam expulsos da ICM. Enquanto isso, irmãos eram disciplinados pelas mais variadas bobagens. Andar de bermuda, ficar alguns dias sem aparar a barba, banco por ter chegado bronzeado da praia, né? Mulher vista andando de calça, cortes de cabelo considerados fora do padrão, etc. Uma maravilha, uma maravilhosa obra de hipocrisia. Então, Leonardo está dizendo o seguinte, olha, coisas realmente escandalosas acontecem na cúpula e nada acontece. Agora, a mulher ou o homem chega bronzeadinho na igreja, banco. Por quê? Porque foi à praia, né? Porque adultério não é pecado não, mas ir à praia é pecado, né? Andar de bermuda é pecado. Agora, desviar dinheiro da igreja, né? Ser preso, essas coisas não são pecado. Irmãos, é muita hipocrisia, é difícil de acreditar como alguém pode se vincular a uma autoridade que não tem a menor moral para falar de decência, de espiritualidade. A meu ver, não tem, não é? Então, o Leonardo diz aqui, ó, uma maravilhosa obra de hipocrisia. A construção está caindo aos pedaços e muitos irmãos ainda agarrados nesses escombros, com a mente presa, pois foram doutrinados que aquela era a obra maravilhosa. Obra, filho único. Irmãos, vocês serão muito mais úteis ao reino de Deus fora desse cercado denominacional. Exatamente, exatamente, Leonardo. Essas pessoas, elas realmente elas podem servir a Deus, mas primeiro elas têm que se desvencilhar dessas amarras, dessa instituição que realmente nós não podemos dizer que tem o Espírito Santo de Deus diante dessa situação toda que nós estamos vendo e apontando, não é verdade? Então é isso mesmo, Leonardo. E ele diz o seguinte, olha só, serão muito mais úteis ao reino de Deus fora desse cercado dominado por lobos. Leonardo, é isso mesmo. Tenham fé em Jesus e se libertem de lobos em pele de ovelha. É isso mesmo, né? Você olha, parece um pastor, mas, né? Levanta aquela pelezinha, você vai ver o que tem por baixo, né? É o que Jesus falou para os fariseus também. E ele continua, Leonardo. É necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Aqui a referência à questão, né, do homem estar... tem uma mulher e tem um amante, ele tem duas mulheres, né? Está se fazendo uma só carne com duas mulheres. Então, é essa a referência que Leonardo está fazendo aqui, ó. Ele está lendo aqui o texto de Timóteo, não é? Sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Pois é. Então, Leonardo, ele traz este comentário aqui, é exatamente, né, a pessoa que realmente tem um histórico de
desprezo, de desarranjo familiar, como é o caso das pessoas que adulteram e permanecem ali, né, vamos dizer, querendo governar a igreja, é uma disfunção. Alguma coisa está muito errado nisso, vocês não acham, irmãos? Então tá jóia, olha só. O vídeo ele tratava de uma ficção, só que a ficção ela acabou espelhando uma realidade e as pessoas começaram a, né, borbulhar. Olha, teve muita gente xingando. E eu, como ando com muita pouca paciência, alguns eu só bloqueei porque não dá, né, irmãos? A pessoa ouve uma história dessa, se encaixa nela e depois quer xingar os outros. Não dá, né, irmãos? Mas é isso aí. Então não percam o vídeo hoje à noite. Hillsong Maranata, né? Eu até nem lembro mais o título que eu coloquei, mas é assim, Impérios em Decadência. Então, não percam, é muito interessante. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.